Ela foi espancada, expulsa de casa grávida de 6 meses e abandonada na rua numa noite gelada. Até que um senhor de 73 anos fez algo que ninguém esperava. Esta é a história real de Júlia, que perdeu tudo em uma única noite de terror. Mas quando um homem idoso e bondoso abriu a porta de sua casa, ela descobriu que família verdadeira não tem nada a ver com sangue, e tudo a ver com amor incondicional. Antes de eu contar como esse encontro salvou 2 vidas, me fala nos comentários. De que cidade você está assistindo? Adoro ver onde essas histórias de esperança chegam. E se você também acredita no poder da bondade humana, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem descobrir como um estranho se tornou o avô mais incrível do mundo. Júlia Santos estava no 6º mês de gravidez quando Marcelo, seu companheiro de 3 anos, finalmente revelou sua verdadeira natureza de forma tão brutal que ela nunca mais duvidaria da necessidade de escapar. Era uma noite fria de junho em Porto Alegre quando ele chegou em casa alcoolizado, gritando acusações incoerentes sobre traição, reclamando do bebê que ela carregava, e declarando que estava farto de sustentar uma vagabunda preguiçosa. A violência começou como sempre começava, com palavras venenosas projetadas para destruir sua autoestima, seguidas por empurrões que escalaram para socos e chutes que miravam perigosamente sua barriga proeminente. Júlia tentou se proteger, cobrindo a barriga com os braços enquanto implorava por misericórdia, mas Marcelo estava além de qualquer razão, consumido por raiva alimentada por álcool e ressentimentos acumulados durante meses. Esse filho nem deve ser meu, gritava ele, agarrando-a pelos cabelos e arrastando-a pela sala. Você provavelmente está grávida de outro e quer me fazer de idiota. Eu não quero mais ver sua cara nesta casa. A acusação era absurda, Júlia havia sido completamente fiel. Mas a lógica não tinha lugar naquele momento de fúria irracional. Marcelo estava procurando qualquer desculpa para se livrar das responsabilidades que a paternidade iminente representava. Quando finalmente a soltou, Júlia estava sangrando de um corte na testa, seu corpo doía de múltiplos hematomas, e ela sentia contrações preocupantes que a fizeram temer pela vida de seu bebê. Mas Marcelo não havia terminado sua punição. Ele começou a jogar as roupas dela pela janela, gritando para os vizinhos ouvirem. Essa vagabunda não mora mais aqui. Quem quiser pode levar ela e o bastardo que está carregando. A humilhação pública foi quase tão dolorosa quanto a violência física. Júlia podia ouvir vizinhos se movendo em seus apartamentos, mas ninguém veio ajudar, ninguém chamou a polícia, ninguém ofereceu refúgio. Em bairros pobres de Porto Alegre, interferir em brigas de casal era considerado perigoso e socialmente inadequado. As pessoas fechavam suas portas e janelas, fingindo não ouvir os gritos que ecoavam pelo prédio de apartamentos decrépito. Com mãos tremendo de medo e dor, Júlia tentou reunir algumas de suas roupas espalhadas pelo chão sujo do corredor do prédio. Marcelo apareceu na porta com uma sacola plástica rasgada onde havia jogado alguns pertences dela. Algumas roupas, documentos amassados, e a pequena quantidade de dinheiro que ela havia economizado secretamente. Suma daqui antes que eu faça algo pior, disse ele com voz gelada que era ainda mais aterrorizante que seus gritos anteriores. Era quase meia-noite quando Júlia se encontrou na rua, grávida de 6 meses, machucada, assustada, e completamente sem ter para onde ir. Seus pais haviam cortado contato quando ela se mudou com Marcelo contra a vontade deles. Suas poucas amigas haviam gradualmente se afastado durante os meses de isolamento que Marcelo impusera, e ela não tinha recursos financeiros para pagar hotel ou pensão mesmo por uma noite. A primeira hora na rua foi marcada por choque e descrença. Júlia sentou-se num banco de praça próximo, abraçando sua barriga e tentando processar como sua vida havia desmoronado tão completamente em questão de minutos. As contrações que havia sentido durante o ataque começaram a diminuir gradualmente, mas o medo pelo bebê permanecia como uma presença constante. Por favor, fique bem, sussurrava ela para sua barriga. Mamãe vai encontrar um jeito de nos proteger. A temperatura estava caindo rapidamente, e Júlia percebeu que não tinha casaco adequado para passar a noite ao relento. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue do corte em sua testa, atraindo olhares preocupados mas também desconfortáveis de pessoas que passavam. Ela tentou limpar o rosto com um lenço de papel úmido encontrado em sua bolsa,
mas apenas espalhou o sangue, fazendo-a parecer ainda mais desesperada. As horas da madrugada foram as mais longas e aterradoras que Júlia já experimentara. A praça onde havia se refugiado inicialmente tornava-se progressivamente mais perigosa à medida que a noite avançava, com grupos de jovens bebendo cerveja e olhando para ela com interesse que variava de curiosidade a intenções claramente predatórias. Júlia sabia que precisava se mover, encontrar algum lugar mais seguro, mas cada passo era doloroso devido aos ferimentos e ao peso da gravidez. Ela caminhou pelas ruas mal iluminadas de Porto Alegre, passando por estabelecimentos fechados, moradores de rua dormindo em entradas de lojas, e ocasionalmente carros que reduziam velocidade ao vê-la, alguns oferecendo ajuda que claramente vinha com condições que ela não podia aceitar. Júlia aprendeu rapidamente a baixar os olhos e acelerar o passo sempre que um carro parava perto dela, reconhecendo os perigos específicos que mulheres vulneráveis enfrentavam nas ruas noturnas. Por volta das 3 da manhã, ela encontrou refúgio temporário sob a marquise de uma igreja fechada. O espaço oferecia proteção mínima contra o vento gelado, mas era melhor que estar completamente exposta. Júlia sentou-se com as costas contra a porta de madeira pesada da igreja, puxando os joelhos tanto quanto sua barriga permitia, tentando conservar calor corporal enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto machucado. Foi ali, encolhida e tremendo de frio e medo, que Júlia refletiu sobre a série de escolhas e circunstâncias que a haviam levado àquela situação desesperadora. Ela havia conhecido Marcelo quando trabalhava como caixa em um supermercado. Ele era charmoso, atencioso, e prometia um futuro melhor que a vida de classe trabalhadora que ela conhecia. As bandeiras vermelhas de seu comportamento controlador haviam aparecido gradualmente, mas Júlia as ignorou, racionalizado-as como sinais de amor e preocupação. Quando engravidou, Júlia inicialmente pensou que a notícia fortaleceria seu relacionamento, que Marcelo ficaria feliz com a perspectiva de paternidade. Em vez disso, a gravidez havia sido o gatilho que transformou seu comportamento controlador em violência aberta. Um filho vai arruinar minha vida, ele havia dito quando ela contou sobre a gravidez. Mal consigo me sustentar, como vou alimentar mais uma bonca? Marcelo havia pressionado Júlia a fazer um aborto, tornando-se cada vez mais agressivo quando ela se recusou. Ele começou a sabotá-la no trabalho através de ligações constantes e aparições não anunciadas que resultaram em sua demissão por problemas pessoais que interferiam com o profissionalismo. Sem renda própria, Júlia tornou-se completamente dependente de Marcelo, que usava seu controle financeiro como arma para humilhá-la diariamente. Os meses de gravidez foram marcados por isolamento crescente. Marcelo proibiu visitas de amigos ou família, monitorava suas ligações telefônicas e controlava cada movimento dela. Quando Júlia tentou buscar ajuda, ele ameaçou fazer algo terrível com o bebê quando nascesse. O medo por seu filho não nascido mantinha-a presa numa situação que sabia ser insustentável, mas da qual não via escapatória. Agora, sentada na soleira da igreja às 4 da manhã, Júlia percebeu com ironia amarga que a expulsão violenta de Marcelo havia dado o que ela não tinha coragem de buscar por conta própria: separação física dele. Mas essa liberdade vinha acompanhada de desafios que pareciam insuperáveis. Sem casa, sem dinheiro, sem rede de apoio, e grávida de 6 meses com um bebê que dependia completamente dela para a sobrevivência. As contrações haviam retornado, mais fracas mas persistentes, lembrando Júlia que seu corpo estava sob estresse extremo. Ela sabia que precisava de cuidados médicos, mas não tinha como pagar por atendimento particular, e a ideia de ir a um hospital público em seu estado atual, machucada, suja, obviamente sem teto, era aterrorizante. Imaginou as perguntas que fariam, os julgamentos implícitos, a possível intervenção de assistentes sociais que poderiam tentar tirar seu bebê quando nascesse. Eu vou proteger você, sussurrou Júlia para sua barriga, suas mãos acariciando suavemente o formato arredondado onde seu filho crescia apesar de todas as adversidades. Não importa o que aconteça comigo, vou garantir que você tenha uma chance de vida melhor. Prometo. As primeiras luzes do amanhecer trouxeram tanto alívio quanto novos desafios. Júlia havia sobrevivido sua primeira noite na rua, mas agora enfrentava a realidade brutal do dia seguinte sem recursos, sem plano, e com ferimentos que precisavam de atenção médica.
Ela usou o banheiro público de uma estação de ônibus próxima para lavar o rosto e tentar tornar-se mais apresentável, observando no espelho quebrado o hematoma roxo se formando ao redor de seu olho esquerdo e o corte na testa que havia parado de sangrar mas precisava de pontos. Com os R$ 23 que tinha na bolsa, Júlia comprou pão e leite numa padaria aberta cedo, comendo devagar para fazer a comida durar, sabendo que não tinha ideia de quando seria sua próxima refeição. O dono da padaria, um homem de meia-idade com expressão cansada, olhou para ela com uma mistura de pena e desconforto, provavelmente reconhecendo os sinais óbvios de violência doméstica e situação desesperadora, mas não oferecendo ajuda além de permitir que ela sentasse numa mesa no canto por mais tempo que outros clientes. Depois da padaria, Júlia começou a caminhar sem direção específica, movendo-se principalmente para manter-se aquecida e evitar chamar a atenção de autoridades que poderiam questioná-la. Ela passou por lojas abrindo para o dia, escritórios com trabalhadores chegando para mais um dia rotineiro, e escolas onde crianças brincavam nos pátios, vislumbres de uma vida normal que parecia infinitamente distante de sua realidade atual. Foi durante essas caminhadas sem rumo que Júlia viu um cartaz numa igreja diferente daquela onde havia passado a noite. Centro de Apoio à Mulher, atendimento gratuito, acolhimento sem julgamento. O endereço listado ficava a várias quadras de distância, mas representava a primeira centelha de esperança real que Júlia sentiu desde que foi expulsa de casa. Ela anotou mentalmente a localização e decidiu procurar o centro quando abrisse. O Centro de Apoio Santa Clara funcionava numa casa adaptada no bairro Floresta, administrado por uma organização religiosa com financiamento parcial do governo para atender mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando Júlia chegou por volta das 9 da manhã, foi recebida por irmã Beatriz, uma freira de 65 anos com olhos gentis e décadas de experiência ajudando mulheres em crises similares. "Minha filha, você está ferida", disse irmã Beatriz com preocupação genuína, notando imediatamente os sinais óbvios de violência no rosto de Júlia. "Venha, vamos cuidar desses machucados primeiro, e depois você me conta sua história." A gentileza inesperada quebrou as defesas cuidadosamente mantidas de Júlia, e ela começou a chorar pela primeira vez desde a expulsão, lágrimas de alívio misturadas com meses de dor reprimida. Irmã Beatriz limpou e enfaixou os ferimentos de Júlia, ofereceu roupas limpas de doação que eram mais apropriadas para uma mulher grávida, e preparou um prato quente de comida que foi a primeira refeição adequada que Júlia teve em mais de 24 horas. Durante esse cuidado básico, Júlia gradualmente contou sua história: o relacionamento abusivo, a gravidez não planejada mas desejada, o isolamento progressivo, e finalmente a expulsão violenta que a deixará literalmente na rua. "Você não é a primeira jovem que chega aqui com história assim, e infelizmente não será a última", disse irmã Beatriz com tristeza que vinha de ter testemunhado muitos casos similares. "Mas você fez a coisa certa vindo até nós. Temos recursos para ajudar, e mais importante, você não precisa enfrentar isso sozinha." As palavras simples mas sinceras ofereceram a Júlia o primeiro sentimento de não estar completamente abandonada desde que foi expulsa. O centro oferecia abrigo temporário para mulheres em crise, mas irmã Beatriz explicou que o espaço estava atualmente lotado com capacidade máxima. "Posso oferecer alguns dias no sofá da sala comum enquanto procuramos algo mais permanente", disse ela. "E vamos encaminhá-la para atendimento pré-natal no posto de saúde. Seu bebê precisa ser examinado depois do que você passou." Júlia passou os 3 dias seguintes no Centro de Apoio Santa Clara, um período que serviu como respiro temporário da rua mas também revelou a extensão do sistema sobrecarregado de assistência social. Cada mulher no abrigo tinha uma história de trauma, abuso e circunstâncias desesperadoras. Algumas tinham crianças pequenas, outras estavam fugindo de parceiros violentos, e todas compartilhavam a experiência comum de ter caído através das rachaduras de uma sociedade que oferecia apoio insuficiente para mulheres vulneráveis. Após 3 dias no centro de apoio, irmã Beatriz chamou Júlia para uma conversa particular em seu pequeno escritório. "Tenho boas e más notícias", disse ela com honestidade que Júlia havia aprendido a apreciar. "A má notícia é que não podemos mantê-la aqui permanentemente. Temos lista de espera longa e recursos limitados. A boa notícia é que conheço alguém que pode ajudar." Irmã Beatriz explicou sobre seu Francisco,
um senhor de 73 anos viúvo que vivia sozinho numa casa grande no bairro Parthenon. Francisco havia perdido sua esposa há 5 anos e desde então dedicava parte de sua aposentadoria e tempo a ajudar pessoas necessitadas através da paróquia local. Ele havia oferecido anteriormente para acolher temporariamente mulheres em situação de emergência, desde que fossem encaminhadas por organizações confiáveis. Seu Francisco é homem de caráter excepcional, assegurou irmã Beatriz. Perdeu a esposa para câncer e os 3 filhos moram em outros estados. Ele tem quartos vazios e coração grande. Já ajudou várias mulheres antes de você, sempre com respeito e dignidade. Apesar das garantias, Júlia sentia apreensão compreensível sobre morar com um homem desconhecido, especialmente após sua experiência traumática com Marcelo. O encontro com seu Francisco foi arranjado no próprio centro de apoio, num ambiente neutro onde Júlia poderia avaliar a situação antes de tomar qualquer decisão. Quando o senhor idoso entrou na sala, Júlia imediatamente notou a diferença marcante entre ele e Marcelo. Francisco tinha postura curvada de quem trabalhou a vida inteira, cabelos completamente brancos, e olhos gentis que brilhavam com bondade genuína que não podia ser fingida. Moça, você não precisa ter medo de mim, foram as primeiras palavras de Francisco, ditas com voz suave e sotaque gaúcho carregado. Sou velho demais para ser ameaça e bom demais para querer ser. Tenho casa grande e vazia demais para um homem sozinho. Se aceitar, pode ficar no quarto que era da minha filha até se recuperar e encontrar seu caminho. A sinceridade em suas palavras tocou Júlia de forma que ela não esperava. Francisco explicou sua situação. Aposentado depois de 40 anos trabalhando como mecânico, dono de uma casa modesta mas confortável que havia comprado anos atrás, e pai de 3 filhos adultos que raramente visitavam devido a distâncias geográficas e vidas ocupadas. Desde a morte de sua esposa, Mariana, ele havia se sentido perdido na casa cheia de memórias mas vazia de presença humana. Ajudar pessoas me dá propósito, disse ele simplesmente. A casa de Francisco ficava numa rua tranquila do bairro Parthenon, uma construção de 2 andares com jardim frontal modesto e aparência bem cuidada que refletia o orgulho de seu dono. Quando Júlia chegou pela primeira vez, acompanhada por irmã Beatriz como garantia adicional de segurança, ela foi recebida por aroma de café fresco e pão caseiro que trouxe memórias reconfortantes de sua própria infância antes que tudo desmoronasse. Este será seu quarto, disse Francisco, mostrando um cômodo no 2º andar com janela que dava para o jardim dos fundos. A mobília era simples mas limpa, cama de solteiro com colcha de retalhos feita à mão, armário antigo de madeira, mesa pequena com cadeira, e cortinas floridas que deixavam entrar luz solar. Nas paredes, fotografias emolduradas mostravam uma jovem em várias fases da vida, a filha de Francisco que havia crescido naquele quarto. Minha Patrícia morou aqui até se casar e mudar para Curitiba, explicou Francisco, tocando suavemente uma das fotografias. Ela não volta muito, mas tento manter o quarto do jeito que ela deixou, caso decida visitar. Você não está tomando espaço de ninguém. Está preenchendo o vazio que eu carrego há tempo demais. Suas palavras revelavam solidão profunda que ecoava a própria solidão de Júlia. As regras da casa eram simples e razoáveis. Francisco não entraria no quarto de Júlia sem permissão, ela teria chave própria para vir e ir conforme necessário. Refeições seriam compartilhadas se ela quisesse mas não eram obrigatórias, e a expectativa era apenas que ela tratasse a casa com respeito e tentasse contribuir de pequenas formas quando se sentisse capaz. Não é caridade, insistiu Francisco. É família temporária ajudando família temporária. Júlia aceitou a oferta com gratidão misturada com cautela residual. Ela se mudou para o quarto no dia seguinte, trazendo apenas a pequena bolsa de pertences que havia conseguido salvar. Pela primeira vez desde a expulsão, ela teria cama real, banheiro privado, e segurança de 4 paredes que poderia trancar. Mais importante, teria tempo e espaço para curar física e emocionalmente antes do nascimento de seu bebê. As primeiras semanas na casa de seu Francisco foram período de adaptação cautelosa para Júlia, que precisava desaprender os reflexos de medo e hipervigilância desenvolvidos durante seu relacionamento com Marcelo. Cada porta que se abria, cada som inesperado,
Cada vez que Francisco se aproximava, fazia seu corpo tensionar automaticamente, preparando-se para a violência que nunca vinha. Gradualmente, através da consistência gentil do idoso, Júlia começou a acreditar que realmente estava em ambiente seguro. Francisco demonstrava respeito pelos limites de Júlia de maneiras que ela nunca havia experimentado antes. Ele sempre anunciava sua presença antes de entrar em qualquer cômodo onde ela estava, nunca fazia perguntas invasivas sobre seu passado, e oferecia ajuda sem esperar gratidão efusiva ou obrigação de reciprocidade. Cada pessoa cura em seu próprio tempo, dizia ele quando Júlia se desculpava por sua ansiedade residual. A rotina diária que se desenvolveu era reconfortante em sua simplicidade previsível. Francisco acordava cedo para preparar café da manhã, costume que mantinha desde seus dias como trabalhador. Júlia geralmente descia por volta das 8 da manhã, encontrando a mesa posta com pão fresco, frutas e café que Francisco preparava usando uma cafeteira italiana antiga que pertencera à sua esposa. Eles tomavam café juntos, conversando sobre assuntos neutros, o tempo, notícias locais, planos para o dia, construindo familiaridade gradual sem pressão. As manhãs de Júlia eram dedicadas a cuidar de si mesma e do bebê. Francisco havia organizado acompanhamento pré-natal no posto de saúde local, pessoalmente acompanhando-a às primeiras consultas até ela sentir-se confortável o suficiente para ir sozinha. Os médicos confirmaram que, apesar do trauma físico da expulsão, o bebê estava se desenvolvendo normalmente. Seu bebê é forte, disse a obstetra. Mas você precisa evitar estresse adicional e garantir nutrição adequada para que ele continue saudável. Francisco insistia em cozinhar refeições nutritivas, recusando-se a aceitar dinheiro de Júlia pelos mantimentos. Minha aposentadoria cobre o que preciso, dizia ele quando ela tentava contribuir financeiramente. Você guarda seu dinheiro para quando o bebê chegar. Criança precisa de muitas coisas. Suas refeições eram simples mas fartas: arroz, feijão, carne quando disponível, vegetais frescos de seu jardim, e sempre sobremesa caseira que ele preparava usando receitas de Mariana. Durante as tardes, enquanto Francisco trabalhava em seu jardim ou fazia pequenos concertos na casa, Júlia começou a explorar o bairro. Parthenon era área residencial tranquila, predominantemente de classe trabalhadora, onde vizinhos se conheciam e crianças brincavam nas ruas sob supervisão comunitária. Gradualmente, Júlia foi introduzida como jovem que está ficando comigo temporariamente, uma explicação vaga mas que satisfazia a curiosidade sem expor detalhes de sua situação. A relação entre Júlia e Francisco evoluiu de cuidadosa formalidade para algo mais caloroso através de pequenos gestos compartilhados de humanidade. Júlia começou a ajudar com tarefas domésticas leves, dobrar roupas, arrumar a cozinha após refeições, regar plantas quando Francisco estava ocupado. Ele, por sua vez, começou a compartilhar memórias de sua vida, histórias sobre trabalho como mecânico, sobre criar 3 filhos com recursos limitados, sobre 50 anos de casamento com Mariana. Sabe, Júlia, disse Francisco uma noite enquanto assistiam televisão na sala, quando Mariana estava doente no final, ela me fez prometer que não viveria resto da vida sozinho me lamentando. Disse que nossa casa foi feita para abrigar pessoas que precisam de amor e cuidado. Ajudar você me faz sentir que estou honrando promessa que fiz para ela. A revelação explicava muito sobre motivação de Francisco para acolher estranhos em sua casa. Júlia começou a perceber que Francisco estava tão sozinho quanto ela, mesmo que suas circunstâncias fossem diferentes. Seus filhos ligavam ocasionalmente mas raramente visitavam, consumidos por suas próprias famílias e carreiras em outras cidades. A casa grande que havia abrigado família vibrante nos anos anteriores era agora recordatório doloroso de vozes ausentes e quartos vazios. Ao ajudar Júlia, Francisco estava preenchendo seu próprio vazio, criando propósito e conexão humana que a velhice solitária havia removido. A barriga de Júlia crescia visivelmente, e com ela, preparações práticas para a chegada do bebê tornavam-se mais urgentes. Francisco surpreendeu Júlia trazendo para casa berço desmontado que havia guardado no sótão, o mesmo berço onde seus 3 filhos haviam dormido como bebês. Estava apenas juntando pó lá em cima, disse ele, começando a montá-lo no quarto de Júlia.
Bebê vai precisar de lugar seguro para dormir. A montagem do berço tornou-se projeto conjunto que solidificou o vínculo crescente entre eles. Francisco demonstrava paciência enquanto explicava cada passo, e Júlia descobriu prazer simples em preparar espaço físico para seu filho. Eles pintaram o berço com tinta não tóxica, costuraram juntos pequenas cortinas para a janela, e organizaram doações de roupas infantis que Francisco havia conseguido através da paróquia. Você sabe, disse Júlia uma noite enquanto organizavam roupinhas de bebê, eu nunca tive pai presente na minha vida. Ele abandonou minha mãe quando eu era pequena. Mas você me trata com mais cuidado do que qualquer figura paterna já fez. Não sei como agradecer. Francisco parou o que estava fazendo e olhou para ela com olhos marejados. Minha querida, disse ele, família não é só sobre sangue. É sobre escolher cuidar uns dos outros quando ninguém mais vai. Você e esse bebê são minha família agora, tanto quanto meus próprios filhos. E eu vou estar aqui para vocês enquanto vocês precisarem de mim. 6 meses após o nascimento de Miguel, Júlia havia se estabelecido em rotina de maternidade com Francisco como parceiro constante nessa jornada. O bebê prosperava, ganhando peso adequadamente e alcançando marcos de desenvolvimento esperados. Francisco tornará-se verdadeiro avô para Miguel, carregando-o pelo jardim para mostrar flores e pássaros, cantando canções de ninar que havia cantado para seus próprios filhos décadas antes, e demonstrando paciência infinita durante crises de choro ou noites difíceis. A dinâmica entre Júlia e Francisco havia evoluído para relacionamento familiar genuíno que transcendia sua origem como estranhos em situação de emergência. Eles tomavam decisões juntos sobre cuidados com Miguel, compartilhavam responsabilidades domésticas naturalmente, e desenvolveram intimidade emocional baseada em confiança e respeito mútuo. Você não é mais minha hóspede, disse Francisco um dia. Você é minha filha, e Miguel é meu neto. Esta é sua casa permanente, não temporária. Júlia começou a trabalhar meio período como vendedora numa loja de roupas infantis do bairro, permitindo-lhe contribuir financeiramente para despesas domésticas e começar a economizar para o futuro de Miguel. Francisco insistiu em cuidar do bebê durante o horário de trabalho de Júlia, recusando-se a aceitar pagamento. Avós não cobram para cuidar de netos, dizia ele com firmeza. É privilégio, não serviço. A transformação de Júlia durante esse período foi notável. A mulher assustada e machucada que havia aparecido na porta do centro de apoio estava sendo gradualmente substituída por mãe confiante e mulher resiliente que havia encontrado força através de maternidade e apoio incondicional de Francisco. Suas cicatrizes físicas haviam curado, e as emocionais estavam lentamente sendo trabalhadas através de terapia que irmã Beatriz havia ajudado a organizar. Francisco também estava mudado. A solidão que o havia consumido após morte de Mariana fora substituída por senso renovado de propósito e alegria. Ele acordava cada manhã com razão para sorrir, planejava dias ao redor de necessidades e horários de Miguel, e descobria que cuidar de bebê mantinha sua mente afiada e corpo ativo de maneiras que a aposentadoria solitária nunca conseguirá. Os filhos biológicos de Francisco inicialmente reagiram com ceticismo quando ele contou sobre Júlia e Miguel. Pai, você tem certeza que não está sendo aproveitado? Perguntou Patrícia durante ligação telefônica. Mas quando finalmente visitaram no Natal, viram claramente a autenticidade do vínculo que havia se desenvolvido. Júlia não estava explorando o homem idoso vulnerável. Ela e Francisco haviam salvado um ao outro de solidões diferentes mas igualmente devastadoras. A comunidade ao redor também havia abraçado essa família não convencional. Vizinhos paravam para admirar Miguel durante passeios, comerciantes locais conheciam Júlia e Francisco como a família do bebê lindo, e paroquianos da igreja incluíam os três em eventos e celebrações. Para o mundo exterior, eles eram simplesmente avô, filha e neto. Família tradicional que ninguém questionava porque amor entre eles era evidente. O passado de Júlia voltou inesperadamente quando Miguel tinha 8 meses. Marcelo apareceu na porta de Francisco numa tarde de março, tendo finalmente rastreado Júlia através de conhecidos mútuos. Ele chegou sóbrio e aparentemente arrependido, pedindo para ver seu filho e alegando ter mudado completamente desde aquela noite terrível de expulsão. Júlia, eu estraguei tudo, disse Marcelo,
suas palavras soando ensaiadas. Fiz terapia, parei de beber, e percebi quanto você e o bebê significam para mim. Quero chance de ser pai de verdade, de reconstruir nossa família. Suas desculpas vinham acompanhadas de presentes caros para Miguel e promessas de apoio financeiro, mas Júlia via através da performance para padrões familiares de manipulação. Francisco posicionou-se fisicamente entre Marcelo e Júlia, sua postura protetora deixando clara que ele não permitiria repetição de violência passada. Minha filha não deve nada a você, disse ele com autoridade calma. Você teve chance de ser pai e escolheu violência. Miguel tem família que o ama e protege. Você não é necessário nem desejado aqui. Marcelo tentou apelar diretamente para Júlia, ignorando Francisco e insistindo que tinham história juntos e que Miguel merecia conhecer pai biológico. Mas Júlia, fortalecida por meses de segurança e apoio, encontrou coragem para confrontar o homem que havia aterrorizado. Você não é pai de Miguel, disse ela com voz firme. Pai é quem fica acordado noites inteiras quando o bebê está doente. Pai é quem troca fraldas e aquece mamadeiras. Pai é quem oferece amor incondicional. Seu Francisco é pai de Miguel. Você é apenas doador biológico que escolheu violência. A rejeição clara enfureceu Marcelo, que começou a fazer ameaças legais sobre direitos paternais e custódia. Francisco calmamente informou que havia documentação completa da violência que resultou em expulsão de Júlia grávida, testemunhas do centro de apoio e registros médicos de ferimentos. Você pode tentar via legal, disse Francisco, mas tenho recursos e determinação para garantir que você nunca machuque esta família novamente. Marcelo eventualmente foi embora, mas a ameaça de batalha legal de custódia pairava sobre família recém-formada. Francisco contratou advogado através de contatos na paróquia, iniciando o processo para estabelecer legalmente sua posição como guardião de fato de Miguel e documentar historicamente a violência de Marcelo. Júlia, por sua vez, finalmente registrou queixa formal na delegacia, criando registro oficial que poderia proteger seu filho. O confronto com Marcelo, embora estressante, também serviu para solidificar a determinação de Júlia de nunca mais permitir que homem violento controlasse sua vida. Ela percebeu o quanto havia mudado desde aquela noite terrível, não era mais vítima sem poder, mas mãe feroz protegendo seu filho e mulher forte com família verdadeira apoiando-a. Um ano após o nascimento de Miguel, Francisco fez proposta que surpreendeu mas também tocou profundamente Júlia. Ele queria adotá-la legalmente como filha e Miguel como neto, formalizando vínculos familiares que já existiam emocionalmente. Quando eu morrer, explicou ele, quero garantir que esta casa seja sua e de Miguel. Vocês são minha família verdadeira, e quero que lei reconheça isso. O processo de adoção adulta era complexo mas não impossível sob lei brasileira. Com a ajuda de advogado, Francisco iniciou procedimentos legais que estabeleceriam Júlia como herdeira legal e Miguel como neto reconhecido. Documentação incluía cartas de irmã Beatriz, testemunhos de vizinhos e evidências extensas de relacionamento familiar genuíno que havia se desenvolvido. Para Júlia, proposta representava mais que segurança material, era a validação de que pertencia, que tinha família verdadeira, que não estava sozinha no mundo. Ela aceitou com lágrimas de gratidão, compreendendo que Francisco estava oferecendo não apenas teto sobre cabeça, mas identidade e pertencimento que violência de Marcelo havia tentado destruir. Enquanto processos legais avançavam, vida cotidiana continuava com ritmos reconfortantes. Miguel crescia rapidamente, começando a engatinhar e depois dar primeiros passos cambaleantes pelo jardim de Francisco. Cada marco de desenvolvimento era celebrado como vitória familiar, não apenas conquista de Miguel, mas confirmação de que amor e estabilidade permitiam criança prosperar. Júlia matriculou-se em curso técnico de administração, planejando eventualmente conseguir emprego mais estável que permitisse melhor futuro para Miguel. Francisco apoiava completamente, ajustando horários para cuidar do neto e encorajando ambições de Júlia de construir carreira. Mulher precisa ter independência, dizia ele. Mesmo com família apoiando, é importante ter próprio caminho. A casa que havia sido refúgio temporário transformou-se definitivamente em lar. Júlia decorou quartos com fotos de família,
imagens de Miguel crescendo, fotos de Francisco com Neto, e eventualmente fotos profissionais dos três juntos que capturavam essência de família não convencional mas genuinamente amorosa que haviam se tornado.